a primeira parte do capítulo 6, que ele é um capítulo um pouquinho grande, que vai falar sobre o sistema nervoso, tá? Mas antes a gente vai corrigir as páginas que ficaram para casa. Coloquei lá no chat, página 246, que a gente tem que corrigir. Então, vão abrindo aí no módulo 2, página 246, para a gente começar. Vou só conferir aqui quem está entrando agora. Quem está com o nome de Juliana? É a André, professor, eu acho. Ah, tá. Obrigada. Bom, então vamos lá. Acharam aí 246? No número 1, então. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente o texto. O inchaço em determinadas regiões do corpo pode ocorrer por causa da retenção de líquido, ou seja, o acúmulo de água entre as células. Essa retenção pode ser resultado de alguns problemas como hormonal, renal, cardíaco e alimentar. Página 246. 246. Em alguns desses casos, para favorecer a eliminação do líquido em excesso no corpo, o médico pode receitar uma substância conhecida como antidiurético, que aumenta a reabsorção de água pelos rins, diminuindo a formação de urina, ou diurético, que diminui a reabsorção de água pelos rins, aumentando a formação de urina. A primeira ou a segunda que vocês marcaram? A segunda? A segunda, muito bem. Se a pessoa está com inchaço, né, os pés aí e o tornozelo estão inchados, é sinal de que ela está retendo líquido. Então, ela tem que tomar alguma coisa para liberar esse líquido, ou seja, para aumentar a formação de urina e ela eliminar essa urina. A medicação que faz isso é o que a gente chama de diurético, que é o que acontece com a cerveja. Na semana retrasada, acho que vocês não chegaram a perguntar com relação a isso, não. Mas na outra turma, na 8.2, eles perguntaram o porquê que quando a pessoa bebe a cerveja, ela vai muitas vezes ao banheiro. É justamente por conta disso, que a cerveja, ela é diurética. Então, ela aumenta a produção, a formação de urina, e aí, consequentemente, a pessoa vai mais ao banheiro, tá? Então, era o segundo quadradinho aí que tinha que marcar. Número 2. Leia a manchete a seguir e responda as questões. Cirurgião imprime rim a partir de células humanas. Máquina é capaz de criar órgão compatível com pessoas que precisam de transplante. Letra A. Por que uma pessoa pode precisar de um transplante de rins? O que vocês colocaram? Eu botei porque o rim pode estar apresentando alguns problemas. Isso aí. Então, toda vez que o rim ele não funciona bem, quando ele apresenta qualquer problema, né, diferente do normal, a gente pode necessitar de um transplante de rim, tá? Então, a resposta seria quando o rim apresenta qualquer tipo de problema, ou quando o rim apresenta uma insuficiência renal, quem usou essa palavra também está certo, né? Sinal de que ele não está trabalhando como deveria trabalhar. Letra B.
Comente sobre os benefícios que a tecnologia apresentada na manchete poderia trazer para as pessoas que precisam de transplante. O que essa tecnologia iria ajudar as pessoas que precisam desse transplante? Eu não sei se é, mas, tipo, mais pessoas iam poder ter mais rápido, porque às vezes tem que ficar esperando Exatamente. alguém, um doador. Uhum. O tempo de espera, né, seria menor, é isso mesmo. O tempo de espera seria menor e diminuiria a fila, porque não ia ter mais necessidade de ter uma fila para se ter um transplante, né? Então, a tecnologia na ciência, ela ajuda bastante. Na verdade, a tecnologia, ela anda de mãos dadas com a ciência, porque em várias situações ela acaba ajudando, né, e acelerando alguns processos na ciência. Hoje em dia mesmo a gente está vendo esse problema que a gente está passando do coronavírus e que a ciência. Professor, Oi. mas às vezes esse rim meio que imprimido que está escrito aqui é muito caro e nem todas as pessoas têm condições de ter um. Sim, então, na ciência, né, tudo que quando logo no início é descoberto, realmente o valor é um valor bem alto, igual agora no coronavírus, que eu ia citar, né? Vários cientistas estão estudando com o mesmo propósito, que é descobrir uma cura ou um tratamento. E aí, não sei se vocês viram, semana passada deu no jornal que já conseguiram fazer um medicamento, só que esse medicamento é um medicamento, por enquanto, muito caro. Por quê? Porque só tem ele. Então, tudo na ciência, quando é descoberto, é um valor alto, né? Mas depois, se outros cientistas começarem a descobrir outros métodos para realizar um estudo, acaba tendo uma competitividade e aí os valores começam a cair. Então, por exemplo, no caso do coronavírus, já se tem esse medicamento, só que é mais ou menos US$ 3.000, né? Que aqui no Brasil seria mais ou menos R$ 18.000. Então, para um remédio é muito caro, né? Nem todo mundo teria condição de comprar um remédio a R$ 18.000, muito menos o sistema de saúde, o SUS, de patrocinar essa compra. Então, no início é assim. Provavelmente essa pesquisa de um rim, né, que é impresso, os primeiros com certeza vão ser um valor não tão viável, mas com o tempo vai se fazendo novas descobertas e novos cientistas vão entrando no estudo também, e aí isso vai melhorando. É igual quando descobriu o primeiro antibiótico, né? Só se tinha um. Antigamente não tinha nem nenhum. Na época da minha avó não tinha nenhum antibiótico. Hoje em dia a gente vai na farmácia, são milhares de antibióticos, né? E na época da minha avó só não tinha nenhum, e depois inventaram um que era a base de penicilina, e ficou anos com esse. Aí, conclusão, outros cientistas começaram a pesquisar também para criarem outros, para ter essa competitividade e aí o valor ser um valor mais acessível para todo mundo, tá? É mais ou menos assim que a ciência funciona. Nos primeiros estudos fica inviável quase, né? Porque é um valor bem alto, mas depois vai se tendo um recurso mais barato, certo? Bom, aí na 247. Converse com um colega sobre a importância do desenvolvimento desse tipo de tecnologia para os seres humanos. Então, acabamos de falar, né?
A tecnologia, ela está sempre associada à ciência e contribui para auxiliar o próprio ser humano, né? Você tendo um investimento em pesquisa, você acaba tendo soluções. Então, aqui no Brasil, o Brasil ele não eu estou usando o livro, Bia. Agora eu vou começar a corrigir a página 247. O Brasil, ele não é um Brasil assim, um país que investe bastante, mas ultimamente até que a gente tem vários cientistas com dificuldade, né, mas realizando diversos experimentos. Então, para eles realizarem esses experimentos, eles precisam estar alinhados com o avanço da tecnologia, tá? A tecnologia contribui bastante, tá? Bom, aí no número 3 vem falando sobre uma questão que a gente comentou na semana retrasada, que foi sobre o exame de urina, né? Então, tem uma outra reportagem aí, ó. Cor da urina mostra como anda a saúde de cada pessoa. É sempre importante estar atento aos seus hábitos e à cor da sua urina para prevenir complicações. A urina saudável é a amarelo claro, com um odor típico, mas não intenso. Uma urina amarelo escura ou mel pode indicar um quadro de desidratação, enquanto uma que efervesce ou espuma demais, quando persistente, indica um excesso de proteínas ou problemas renais. Na semana retrasada, nós também comentamos que a urina ela deve ser a mais clara possível, tá? Se a gente tem uma urina amarela demais, significa que duas coisas, ou que a gente está retendo muito tempo essa urina dentro da bexiga, ou que a gente está bebendo pouca água. Então, o ideal é que ela seja bem clarinha ou quase transparente, tá? Aí ele cita lá na letra A: cite dois fatores que podem provocar alterações na coloração da urina. Uma eu já falei, acabei falando. Desidratação? Desidratação? Pode ser. Uma sim. A gente tem que citar dois fatores. O outro fator está relacionado. Muito tempo prendendo a urina? Isso, muito tempo sem eliminar a urina. E aí, o que acontece? Nós vamos encontrar a presença de substâncias tóxicas ali, tá? Então, um é o fator da desidratação, que a desidratação ela está relacionada à quantidade de água que a gente ingere. Se a gente ingere pouca água, a gente vai ficar desidratado e a coloração da urina vai ser escura. O outro é essa presença de substâncias tóxicas, que se a gente deixar muito tempo a urina guardada na bexiga, ela vai se concentrando e as substâncias tóxicas vão ficando ali dentro da bexiga e causando um problema que a gente comentou, que é chamado de infecção urinária. Lembram? Aí Pedro está perguntando assim, e se a urina estiver transparente? Melhor ainda, tá? Quanto mais transparente, melhor. Se ela estiver branquinha, se a gente for ao banheiro e quando a gente olhar para o vaso sanitário, quase não perceber a presença de urina ali, é sinal de que ela está quase transparente, está igual à água. Aí é melhor ainda, tá? Sinal de que você está bebendo bastante líquido e que não está guardando essa urina por muito tempo na bexiga, certo? Aí na letra B, a letra B era para marcar. Marque um X na alternativa que completa adequadamente o texto a seguir.
De acordo com o texto acima, uma urina de cor amarelo escuro pode indicar que a pessoa pode apresentar um quadro de desidratação ou infecção urinária, ou a pessoa ingeriu grande quantidade de água, quando está amarelo bem escuro. Primeiro quadro? Primeiro quadro, né? Ela pode estar com um quadro de desidratação e com um quadro de infecção urinária, tá? Se ela bebe muita água, aí essa urina vai ser quase transparente, certo? Então, o primeiro quadradinho. Aí, na letra C, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda ingerir de 1,5 litro a 2,300 de líquidos por dia, né? Aí comentamos mais ou menos 2 litros, em média 2 litros, para evitar alguns problemas nos rins. Explique com suas palavras por que essa atitude é importante. Para evitar o quê? A desidratação A desidratação e... infecção urinária? Exatamente. E a presença de substâncias tóxicas, né? Que vai causar a infecção urinária. Prof, eu botei a mesma coisa que Bia. A mesma coisa que a Bia falou. Ok. Para evitar a desidratação e a infecção urinária, né? É. Tá. Fala, Maria Eduarda, pode falar. Para evitar pedras nos rins também? Também, pode ser. Uhum. É um outro problema que a gente viu também. Muito bem. Agora na 248. Na 248, nós temos aí um exame de urina, ou melhor, 2 exames de urina, né, de 2 pessoas diferentes, do Daniel e da Jéssica. Aí eu falei para vocês, semana retrasada, que é muito fácil a gente observar um exame de urina, para ver se o exame está tudo bem ou se tem algum problema, tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente analisa um exame de urina? Geralmente, no exame de urina, ele vem alguns valores de referência e vem o nosso resultado, tá? Então, eles pegam a nossa urina, analisam no microscópio, coloca toda a observação que eles fizeram e comparam aos valores de referência. Se tiver dentro dessa numeração dos valores de referência, o exame está normal. Se tiver a menos ou a mais desses valores de referência, aí o exame está alterado, ou seja, você está com algum problema nessa parte urinária, tá? Então, o que o livro fez? O livro analisou o exame de Daniel e o exame de Jéssica. E aí ele pergunta, os exames de urina de Daniel e de Jéssica estão normais? Justifique sua resposta. Se a gente analisar o de Daniel, o resultado e os valores de referência, e o de Jéssica, deu tudo dentro do normal? Todos os itens mencionados? Não, né? Nenhum dos dois. O que deu alterado no de Daniel? É o aspecto. O aspecto, os leucócitos e bactérias. E os hemácias. Muito bem. Isso aí, tá? Então, no aspecto, deveria estar límpido e não estava turvo, né? Então, estava embaçado, não estava totalmente transparente. Nos leucócitos, tinha que dar até 10.000, o dele deu 14.000, tá? 4.000 a mais, 4.000 acima. Nas bactérias, tinha que dar ausente, ou seja, sem bactéria nenhuma. E aí, tá abundantes, então ele estava com muita bactéria.
Agora, lá no de Jéssica, o que apareceu aí de estranho? Glicose Glicose e corpos cetônicos. corpos cetônicos. Glicose e Corpos cetônicos. isso aí. Na glicose, ó, tinha que dar negativo, deu positivo, deu presença de açúcar na urina, tá? Muito açúcar na urina dela. E os corpos cetônicos também tinha que dar negativo e também deu positivo, tá? Então, nessa letra A aí, vocês tinham que escrever essas coisinhas, que no de Daniel o aspecto estava diferente, os leucócitos estavam acima e tinha presença de bastante bactérias. Aline, Fala, Bia. esse da glicose da Jéssica pode indicar diabetes? Isso. Vai ser a resposta da letra B. Ah, nem tinha visto. Ele pergunta o que pode causar, né? Então, essa é a resposta da Jéssica, da letra B. Na Jéssica estava lá, né? Alterado aí a glicose e os corpos cetônicos. Aí ele pergunta na letra B, ó, em caso de alteração no exame, que deu alterado, quais possíveis problemas de saúde os resultados dos exames de Daniel e de Jéssica podem indicar? Então, lá no de Daniel, ó, na parte de bactéria, deu abundantes, ou seja, ele está com várias bactérias na urina dele. O que uma bactéria pode causar? Infecção urinária? Infecção urinária, certo? Então, o problema de Daniel aí é infecção urinária. E o da Jéssica, a diabetes que Bia citou, por causa da presença de glicose lá na urina. Então, ele, coitado, tá ferrado, porque tá com infecção, né? Vai ter que tomar uma medicação para isso. E ela infelizmente está com diabetes, também vai ter que tomar uma medicação aí ao longo da vida dela inteira. O dele não, o dele é momentâneo. Ele vai tomar uma medicação, vai melhorar e pronto. Mas ela não, ela vai ter que tomar uma medicação ao longo da vida dela, porque uma vez detectado diabetes, para sempre ela vai ter que ter um acompanhamento. Ok? Agora na 249, na última. Essa última é um resumo do capítulo 5, de todo esse sistema urinário, tá? Ele fez um resumo em forma de complete, então tá faltando aí algumas palavrinhas. No primeiro, no segundo e no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrinho, tem algumas palavrinhas que vão estar associadas aí aos órgãos do bonequinho. Só nos outros 3 últimos é que não, tá? Então, vamos lá. Os rins são os órgãos do sistema urinário responsável pela Filtração? Urina? Pela filtração, não, vamos trocar filtração, vamos colocar filtragem. Pela filtragem do sangue e pela produção da Urina? urina. Muito bem. Então, no primeiro quadrinho, filtragem e urina. Aí, no segundo, os transportam a urina dos rins até a bexiga urinária. Quem faz isso? Uretres? Isso, muito bem, os uréteres. A bexiga, no Pode terceiro repetir o quadrinho. primeiro? Oi? Repetir o primeiro? A primeira, filtragem, e no segundo tracinho, urina. Aí no segundo quadrinho, uréteres. Aí no terceiro quadrinho, a bexiga urinária é o órgão responsável pelo temporário da urina.
Reservatório temporário da urina. O bexiga urinária é um órgão responsável pelo reservatório? Não, pelo armazenamento. Pelo armazenamento temporário da urina. Agora, no quarto quadradinho. A é responsável por conduzir a urina da bexiga urinária para fora do corpo. Uretra? Uretra. Uretra, muito bem. Essa estrutura possui... Esse nome é um pouquinho complicado. Não sei se vocês acharam. Vou colocar no chat, ó. Esfincteres. Copiem lá do chat, ó. É o segundo tracinho do quarto quadradinho. Aí ele continua, interno e externo, que com a musculatura da bexiga urinária atuam na micção, que é controlada pelo sistema... Quem controla todas as atividades do nosso corpo? Qual é o sistema que controla? Digestivo, digestório, não. O sistema nervoso, muito bem. E é o sistema que a gente vai ver hoje, tá? É o sistema nervoso. Aí depois, ainda no mesmo quadrinho, o controle... Urinário. Não, voluntário. O controle voluntário da micção é feito pela contração da musculatura esquelética do esfíncter externo da uretra. Então, os dois últimos tracinhos, os dois últimos tracinhos é voluntário e externo. Bom, agora nos três últimos... Oi, Pedro. Prof, eu me perdi no quarto quadrinho, depois do sistema nervoso. Tá. Sistema nervoso você colocou, né? Aí tem mais dois tracinhos. Voluntário e externo. Voluntário e externo. Agora tem os três últimos quadrinhos. Agora está relacionado aos problemas. Alguns problemas de saúde podem comprometer o funcionamento adequado dos rins. Os são formados pelo acúmulo de substâncias presentes na urina. Cálculos. Ai, desculpa. Tive que É cálculo? Cálculos urinários, isso, ou cálculos renais, tanto faz. Ou só cálculos. Bom, então, são substâncias presentes na urina, como sais minerais e... Qual é a outra substância que se junta aos sais minerais para formar o cálculo? Conseguiram achar, não? Ácido úrico. Isso, ácido úrico, muito bem. Esse ácido úrico, ele também acusa lá no exame de urina, tá? Então, quando a concentração de ácido úrico está muito alta, o médico também passa um medicamento para abaixar essa concentração de ácido úrico. Porque se o médico deixar uma concentração de ácido úrico muito alta, a possibilidade da pessoa ter o cálculo renal vai ser grande.
Então, o que que ele faz? A pessoa fez o exame de urina, ele detectou uma concentração alta de ácido úrico, ele passa logo um remedinho. Aí você toma aí mais ou menos uns 6 meses, aí faz o exame de urina de novo para ele ver como é que está a sua taxa de ácido úrico. Se tiver abaixado, aí ele suspende a medicação. Se tiver do mesmo jeito ainda alto, aí ele passa mais 6 meses, tá? Geralmente isso acontece muito, na idade de vocês não é muito comum acontecer, não. Mas já na minha idade, um pouquinho mais, aí já é mais comum. Aí quando a gente faz o exame e o médico detecta, ele logo passa o remédio para solucionar o problema, para não deixar ele se juntar com os sais minerais do corpo e formar o cálculo renal, tá? Bom, aí no segundo quadradinho aí dos 3 últimos. A infecção urinária causada pela presença de bactérias nos órgãos e estruturas do sistema urinário. Quando essas bactérias são encontradas na bexiga urinária, causam a... Cistite. Isso aí, cistite. Estamos na terminando a página 249, gente. E quando estão presentes nos rins, causam a pielonefrite. Então, quando está na bexiga urinária, a cistite. E quando está nos rins, a pielonefrite, que aí é um pouquinho mais grave. Qual é o último tracinho? Oi? Qual é o último tracinho? Depois de cistite? Rins. E o último quadrinho agora. Insuficiência renal se caracteriza pela perda irreversível do funcionamento dos rins. As pessoas com esse problema geralmente precisam fazer a... Hemodiálise. Muito bem. Hemodiálise ou um transplante, né? A princípio, até ela conseguir o transplante, ela vai fazendo a hemodiálise, porque aí ela está ganhando tempo de vida, né? Aí ela se inscreve para o transplante e fica na fila, aguardando. Enquanto isso, toda semana, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, ela vai ter que fazer hemodiálise. E Minha mãe fazia hemodiálise. Tinha até que fazer cirurgia. Só que não eu deu muito lembro, certo, né? eu lembro do caso da sua mãe. Sua avó conversava muito comigo. Realmente, ela fazia. Não podia beber muita água, né? Sua avó falava que às vezes ela queria beber água, mas não podia beber muita água, porque quanto mais Eu líquido falava. a gente ingere, mais tempo a gente fica lá naquela máquina fazendo hemodiálise. Então, é uma doença, assim, bem difícil, porque tem uma série de cuidados, não pode comer qualquer coisa, né? Tem uma série de cuidados que a gente tem que obedecer para poder conseguir esperar chegar a vez da fila do transplante, né? Bom, então hoje nós terminamos essa parte do sistema urinário e aí vamos começar o sistema nervoso. E aí eu tenho uma observação a fazer muito importante para vocês, que é com relação a esse sistema, tá? A primeira observação é: nós já estudamos diversos sistemas. Estudamos o digestório, estudamos o respiratório, o circulatório, né, o urinário. E todos esses sistemas, cada um tem o seu papel, né? Cada um sabe da sua obrigação dentro do corpo, o que tem que fazer dentro do corpo. Só que não adiantaria nada a gente ter esses sistemas sem ter o sistema de hoje, que é o sistema nervoso, porque é ele que controla todos os outros sistemas, tá? Então, por exemplo, se eu estou aqui hoje falando com vocês, para eu falar,
eu estou enviando para o meu sistema nervoso informações de que eu quero, comandos de que eu quero falar. E esses comandos, eles são muito rápidos, não dá nem para a gente perceber. Eu estou aqui querendo usar uma determinada palavra, o meu cérebro já identificou essa palavra, enviou a resposta para a minha boca e a minha fala saiu, tá? É muito rápido isso. Quando eu estou aqui me gesticulando, levantando o braço, abaixando, isso tudo são informações que o meu cérebro está recebendo e está mandando essa comunicação muito rápida para a minha mão poder levantar e abaixar, tá? Isso a gente não tem nem como mensurar o tempo de tão rápido que é, tá? Então, todos esses comandos, todas essas coordenações de todos os sistemas, quem realiza é o nosso sistema nervoso, tá? Professora, Fala, Bia. é por isso que às vezes quando a pessoa perde alguma parte do cérebro por algum acidente, a pessoa às vezes não consegue mais andar, não consegue mais mexer as mãos, etc. Sim. O nosso cérebro, eu até expliquei na outra turma da seguinte maneira: o nosso cérebro é como se tivesse dividido em várias gavetinhas. Cada gavetinha a gente guarda uma coisa. No armário da gente não é assim? Cada gavetinha a gente guarda uma coisa. No nosso cérebro é assim também. Cada pedacinho dele é responsável por uma coisa. Então, vai ter uma gavetinha lá responsável pela memória, uma outra gavetinha pela coordenação motora, uma outra gavetinha pela fala, pela visão, né? Pela movimentação, né? Se a pessoa consegue andar ou não. Então, quando a gente sofre um acidente, né? Esse acidente, ele pode, dependendo do tipo do acidente, se for na região da cabeça, ele pode afetar uma ou mais partes do nosso cérebro. E aí pode danificar algumas dessas partes. Então, se pegar, por exemplo, na gavetinha da memória, pode ser que a pessoa não lembre mais de nada do que aconteceu com ela anteriormente ao acidente, anterior ao acidente. E sim, só daquele dia ali que ela sofreu o acidente para frente. Se acontecer algum dano na parte da memória, não, da visão, ela fica sem ter esse tipo de sentido. E assim com os outros também, tá? Todos eles, tudo que a gente precisa, né, do funcionamento do corpo, está relacionado com uma parte específica do cérebro. E quem realiza esses comandos é um termo que a gente chama de impulso nervoso. Todo o nosso corpo é controlado através de impulsos. Então, é como se fosse uma descarga elétrica dentro da nossa cabeça, tá? Quando a gente liga a luz, a gente não aperta o interruptor e há uma descarga até a lâmpada para fazer a lâmpada acender, no nosso cérebro acontece a mesma coisa. Há uma descarga elétrica nesses impulsos nervosos, e aí eles recebem essas informações para realizar o que a gente está precisando fazer. Se a gente está precisando utilizar a memória, se a gente está precisando se comunicar através da fala, se a gente está precisando escutar alguém, se a gente está precisando correr, pular, qualquer tipo de coordenação é através do impulso nervoso que isso ocorre, tá? E aí nós temos duas células muito importantes que realizam isso, que faz acontecer isso tudo, tá? Uma delas é essa aqui, ó. Ver se dá para vocês verem. Que é chamada de neurônio. Essa célulazinha, essa célula nervosa, ela está dentro do nosso cérebro e em trilhões. Nós temos muitos neurônios dentro do nosso cérebro.
tá? E todos eles estão em comunicação. Eles se comunicam um com o outro. Aí aqui eu desenhei para vocês que ele tem mais ou menos esse formato, igual uma estrelinha, com uma cauda, né? E um rabinho aqui. Essa parte aqui do rabinho, que é chamada de ramificação do axônio, se conecta à outra parte dessa daqui, que fica mais ou menos assim, ó. Aqui eu fiz dois, ó, um na frente e um atrás. Mas todos os nossos neurônios, eles estão assim, um em comunicação com o outro, tá? Estão todos em comunicação. Quais são as principais partes dessa célula tão importante que é o neurônio? São essas que eu escrevi aqui para vocês. Eu tenho o corpo celular, que é essa parte de dentro da estrelinha, o núcleo, os dendritos, que são esses cabelinhos aqui em volta. Aqui nessa linha do meio, eu tenho o axônio. E na parte de fora, protegendo o axônio, eu tenho a bainha de mielina ou extrato mielínico, que é a mesma coisa. Alguns livros chamam de bainha de mielina, outros chamam de extrato mielínico. E nessa caudinha aqui são as ramificações do axônio. Esse desenho tem na página 253. Isso aí, Bia colocou que tem esse neurônio na página 253, tá? Então, esse é mais ou menos o formato, se a gente pegar um neurônio e colocar num microscópio eletrônico, que é um microscópio bem potente, que consegue visualizar essa célula, a gente vê mais ou menos essa aparência aí, igual uma estrelinha, tá? E aí com essas partes que são as principais partes dele, tá? Quando a gente tem essa comunicação entre os neurônios, a gente chama isso, ó, quando a gente tem um neurônio aqui conectado a outro e a gente tem um espacinho para poder dar essa descarga elétrica, a gente chama isso de sinapse. É o espaço entre a comunicação de dois neurônios, tá? Na verdade, aqui estão em dois, né? Mas no nosso cérebro são vários. E aí, como é uma célula, essas células, elas podem, depois de um tempo, morrer, né? Só que aí a gente não perde. Por quê? Porque outra vai ser colocada ali no lugar, tá? Então, a todo momento, a gente está tendo essa perda de neurônio, mas, em compensação, a gente tem um ganho também, tá? Porque outra célula vai ser reposta ali naquele lugar daquela que foi perdida, porque a gente precisa deles, né? Eles que vão comandar o nosso corpo todo. Aí, na página 253, tem um exemplo, né, de como ocorre essa transmissão de impulso nervoso. Eu falei para vocês que eu estou aqui utilizando muito a minha fala e a minha gesticulação, né, os meus gestos. Isso tudo está sendo comandado pelo meu sistema nervoso. No livro, ele dá o exemplo de duas amigas, né, utilizando o comando da audição, tá? Uma está usando a fala, a outra a audição. Aí, ó, a Cláudia, a Paula emite um som, né, deve estar chamando pelo nome, alguma coisa assim, e a Cláudia automaticamente percebe, no ambiente em que ela está, uma vibração sonora, que aí aparece logo umas linhazinhas assim na cabeça dela, que ela está percebendo alguma coisa, né? Justamente por conta dessas ondas sonoras que ela está recebendo pelo sentido da audição. E aí, ó, automaticamente, o que ela faz? Ela executa uma outra coordenação, tá? Um outro pedido do corpo,
que é o pedido do movimento, para poder virar o pescoço e ver a amiga que está chamando. Então, só nesse exemplo, ela conseguiu perceber uma onda sonora, identificou que onda sonora é essa, que provavelmente foi o nome dela, e depois ela deu uma resposta, que foi quando ela virou a cabeça para poder ver a colega que estava chamando. Então, esse movimento de pescoço executa uma outra parte, é utilizada uma outra parte do cérebro para fazer isso também. Só que a gente, no nosso dia a dia, a gente faz isso tão natural que a gente nem para perceber, para prestar atenção nisso, né? Só quando a gente está estudando mesmo é que a gente para analisar. Caramba, olha como que o nosso corpo, ele é perfeito, né? Ele executa todas as atividades de forma perfeita. Tudo no seu tempo, tudo na sua hora certinha, no seu comando. E às vezes a gente não dá valor, às vezes a gente só dá valor quando perde, né? Às vezes a gente não cuida do nosso corpo como deveria cuidar, porque ele também precisa de cuidados. Para que ele funcione bem, ele também precisa de cuidados, tá? Bom, aí uma outra parte importante também que a gente precisa saber do sistema nervoso é com relação a como ele é dividido, tá? Nosso sistema nervoso é dividido em duas partes diferentes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E, professora, eu não entendi nada do que a senhora falou. Vou mostrar aqui, ó. O sistema nervoso central, ele é indicado por uma sigla, que é o SNC. Quem é que compõe esse sistema nervoso central? O nosso encéfalo e a medula. Aonde está isso? Ó, deixa eu ver aqui uma foto para mostrar para vocês. Na página 257, a gente tem um bonequinho representando o sistema nervoso. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo, que é todo esse branquinho aqui que está dentro da cabeça, e a medula, que é essa parte verdinha, essa linha mais grossa verdinha, que está dentro da nossa coluna. A coluna vertebral protege a medula, tá? Então, isso é o sistema nervoso central. Ele está no centro do corpo, ó, por isso que recebe esse nome, sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula. Aí temos a outra parte, que é o SNP, que é o sistema nervoso periférico. O que significa isso, o sistema nervoso periférico? É o que está na periferia, ou seja, que não está no centro. Quem forma isso? Os nervos e os gânglios. Aonde está isso, professora? No corpo. Tirando a parte central, que é essa partezinha do encéfalo e da medula, o que tiver para os lados, para a parte periférica do corpo, todas essas linhazinhas verdes são os nervos, e em cada pontinha dessas, cada nervo, geralmente tem um gânglio. Aí não está mostrando, não está dando para ver muito bem os gânglios, não. Mas geralmente eles são representados por umas bolinhas. Aí nesse espaço dos nervos. Próximo aos nervos aparece um monte de bolinha que são os gânglios. Tá? Essa é a divisão do nosso sistema nervoso. Ele estão perguntando quem não escuta? Então, quem não escuta? Agora que eu vi aí a pergunta de vocês. Quem não ouve, né? Quem tem alguma deficiência na audição, pode ter sido por dois motivos. Ou já nasceu assim, tá? Algum problema genético, já nasceu assim, ou então foi causado por algum acidente.
ou algum acidente diretamente no canal auditivo, que colocou alguma coisa dentro do canal auditivo, perfurou o tímpano, que é a membrana que faz a gente perceber essas vibrações sonoras, perfurou, e aí não ouve mais, não escuta mais, tá? Ou então ocorreu um acidente lá dentro do cérebro e pegou a gavetinha que eu falei, responsável pela audição, tá? Então, acontece por essas duas maneiras. Ou por algum problema genético, já nasceu assim, ou por algum acidente. Eu tive uma aluna uma vez lá na escola, ela estudou comigo até o 9º ano, do 6º ao 9º. Ela foi minha aluna do 6º ao 9º. E ela nasceu assim, sem a audição. Aí, em uma dessas aulas, quando eu fui dar essa aula, eu perguntei a ela qual era o problema dela, o porquê que ela não escutava. E aí ela me respondeu o seguinte: dentro do nosso ouvido, a gente vai ver quando a gente estiver estudando os sentidos, que tem 3 ossinhos, tá? São os menores ossos que tem no corpo: estribo, bigorna e martelo. Ela nasceu sem esses 3. Ela não tem no ouvido dela esses 3 ossinhos. Então, ela não escutava por conta disso. Então, é um erro genético, ocorreu um erro genético. Quando ela estava sendo formada, sendo gerada dentro da barriga da mãe, não formou esses 3 ossinhos dentro da orelha dela, tá? Então, por isso que ela não escutava. Aí ela usava um aparelho para substituir o papel desses ossinhos para ela ouvir. Então, o aparelho ele serve para isso. Vai ser diagnosticado qual é a Professora, parte que é danificada para poder ver se tem como usar o aparelho para melhorar a qualidade da audição. Igual tinha o Arthur, que era da sala de vocês ano passado, né? Que ele usava um aparelhinho para melhorar a qualidade da audição dele. Fala, Davi. tem gente que, tipo assim, não usa cotonete, né? Aí usa, sei lá, alguma coisa pra coçar. Aí Isso, fala que estoura o tímpano, sei lá, isso aí. se pegar Não muito lá pode. dentro. Mesmo quem usa o cotonete ele só pode ser usado aqui para a superfície. A gente não pode colocar lá dentro, porque a membrana timpânica ela é bem aqui na portinha. Se a gente coloca o cotonete muito lá dentro ou qualquer outro objeto pontiagudo, a gente perfura essa membrana, e essa membrana é muito fininha. É ela que vai fazer a gente ouvir, é ela que recebe. Aqui, ó, ela tá até aqui no desenho, ó, da página 253. A gente tem o canal auditivo, que é um tubinho, e depois a gente tem a membrana aqui, ó. Ela é bem na portinha do canal auditivo, tá? Ela é bem aqui na entrada. Então, a gente pode perfurar essa membrana, ok? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Professora, mas também falava que se botasse alguma coisa no ouvido, sei lá, tipo um clipe no ouvido, estourar Isso. os tímpanos, Sim, sei lá. sim, sim, não pode colocar nada. Tem gente que coloca grampo, chave, não pode, tá? Não pode. É isso A... aí, tipo, Fala, Davi. Entendeu? A dor de ouvido, não, tô falando que é isso mesmo. Sim. ela pode estar associada a um processo de infecção, tá? A dor de ouvido é diferente. Ela pode ser uma Professor, infecção. Então, por exemplo, geralmente quando a gente fica gripado ou resfriado, a gente fica com a parte da cabeça, né, muito congestionada. E aí a secreção, né, o catarro, às vezes ele não fica só instalado nas vias respiratórias, ela pode se instalar também no canal auditivo, essa secreção ir para o canal auditivo. Aí, conclusão, dá infecção de ouvido, tá? Aí tem que tomar um antibiótico para poder solucionar esse problema, porque geralmente
a infecção de ouvido, ela é tratada sempre com antibiótico, tá bom? Mais alguma pergunta? Tem no chat de pergunta. Eu tô vendo, Bia falou. Não, Bia, eu acho que isso é mentira. Nunca vi. Bia perguntou se é verdade se colocar um feijão no ouvido ele germina. Eu nunca ouvi isso, não, mas pior do que ele germinar, né? É você correr o risco de perder a audição. Criança é que tem muito essa mania, né? De colocar no nariz, na orelha, isso não pode, porque vai ter que ir direto para o hospital para poder tirar, tá? Meu pai estourou um tímpano. Prof, Eu coloquei a chave dentro da orelha dele, quando Então, era com 1 ano. Ainda viu? bem que ele não perdeu a audição. Ele teve que fazer até cirurgia na orelha. Deu sorte. Então, Aham. não deve ter sido total, aí conseguiram reconstituir, entendeu? Mas deu sorte, porque poderia ter ficado sim. Caraca. Ele me deu a É, chave, no caso eu era muito pequena, não sabia se tinha 1 ano mais ou menos, aí enfiei a chave dentro da orelha dele. Aí começou a meu, sangrar, teve que levar ele pro hospital. isso, sangra, isso aí. É isso mesmo que acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado, Ô, tá? professora, já que não pode usar o cotonete, é pra usar o quê, então? Pra tirar a cera Não, do ouvido. pode usar o cotonete, só não pode colocar lá dentro. Tem Lá que no ser fundo, né? É. leve, É, então, superficial. mas o que, pra usar o que lá? Lá dentro, lá dentro. Até porque se você forçar muito lá para dentro, em vez de você tirar a cera, você está empurrando cada vez mais a cera para dentro. Então, é por fora, nesse buraquinho, mas na região de fora. Você não vai empurrar o cotonete todo lá dentro, não. E pode Eu ter sei, cuidado mas. pra não sair aquele paninho, aquele Isso. algodãozinho também. Até porque também a cera também é uma proteção. Então também a gente não pode É, tirar pra tudo. tudo. A gente vai tirar essa parte de fora para não ficar feio, né? Que aí é sujeira. A gente olha para a orelha da pessoa e vê tudo sujo. Então a gente vai tirar o excesso, mas a parte que está dentro a gente não vai tirar porque é uma proteção, certo? Ah, tá, entendi, então. É porque tem gente, tipo assim, eu vi vídeo, tem gente que tira com vela, bota um papel, bota uma vela assim, dentro do papel e Nossa tira. Senhora, Não meu sei Deus. como, mas consegue tirar tudo. Não, essas coisas não pode fazer, não, tá? A pressão também, Bia, pode também estourar o tímpano. Se a gente mergulhar, né, numa determinada profundidade, pode. Se a gente também for acima, né, também pode, tá? A gente tem que. O nosso próprio corpo dá indícios disso, né, de que a pressão ela está sendo diferente e aí tapa logo o nosso ouvido, tá? Bom, marquem aí o dever de casa, então, para a semana que vem. Vou colocar aqui no chat. Vocês vão fazer a página 262, 263 e 279 para a semana que vem. Agora eu vou conferir aqui quem eu não marquei. Amanda, conseguiu entrar?